a gente prosseguir, eu posso dar a conceitualização de negacionismo aqui, para ele não falar que a gente está criando um termo meramente retórico, né? Que é o seguinte, o negacionismo ele pode ser compreendido como uma espécie de processo, né, onde emprega, né, alguns ou todos os 5 elementos característicos de forma concertada. Ó, a primeira característica de um negacionista é o seguinte, ó, a primeira é a identificação de conspirações quando o corpo esmagador da opinião científica acredita que algo é verdade. Argumenta-se que isso não é porque esses cientistas estudaram independentemente as evidências e chegaram à mesma conclusão, é porque eles se envolveram em uma conspiração complexa e secreta. O processo de revisão por pares é visto como uma ferramenta pela qual os conspiradores suprimem a dissidência, e não como meio de eliminar documentos e pedidos de concessão sem suporte de evidências ou sem raciocínio lógico. A visão do general Jack the Ripper de que a fluoretação era uma trama soviética para envenenar a água potável americana em Dr. Strangelove Kurbich, né? Isso aqui é um exemplo que dá aqui no texto, né? Esse texto aqui é da European Journal of Public Health, tá? Eu deixei esse texto lá linkado no meu vídeo de análise lá enfim, do bate-papo que ele teve com o Victor Ellis, tá? Ó, em alguns casos, o negacionismo explora preocupações genuínas, como a rejeição de evidências sobre a natureza da AIDS por afro-americanos que as percebem como uma manifestação de agendas racistas. Embora as teorias da conspiração não possam ser simplesmente descartadas porque as conspirações ocorrem, é difícil acreditar que elas possam abranger comunidades científicas inteiras. Ó, há também uma variante da teoria da conspiração, o inversionismo, em que algumas das próprias características e motivações são atribuídas a outras. Por exemplo, as empresas de tabaco descrevem a pesquisa acadêmica sobre os efeitos do tabagismo na saúde como produto de uma indústria antifumo, descrita como um cartel oligopolista verticalmente integrado, altamente concentrado, combinado com alguns monopólios públicos, cujo objetivo é fabricar supostas evidências e inferências sugestivas que ligam o tabagismo a várias doenças e publicidade, divulgação e propaganda dessas chamadas descobertas para o público mais amplo possível. A segunda é o uso de falsos especialistas, algo que o Vinion já usou, né? Já usou, inclusive, o Antônio expôs lá no debate que ele teve lá com o Vinion, né? São indivíduos que pretendem ser especialistas em uma área específica, mas cujos pontos de vista são totalmente inconsistentes com os conhecimentos estabelecidos, ou seja, tem um certo conjunto de conhecimentos pré-estabelecidos pela comunidade científica, ok? Bem fundamentados, bem corroborados, mas aí você pega, mas aí geralmente os negacionistas, né, são essas pessoas que têm esse tipo de atitude também, de pegar certos falsos especialistas ali, né, que, enfim, têm pontos de vista totalmente conflitantes com esse consenso pré-estabelecido, né, com esse conhecimento pré-estabelecido por esse consenso da comunidade científica vigente. Eles têm sido usados extensivamente pela indústria do tabaco desde 1974, quando um executivo sênior da R.J. Reynolds desenvolveu um sistema para classificar os cientistas que trabalhavam com tabaco em relação ao grau em que eles apoiavam a posição da indústria. A indústria abraçou esse conceito com entusiasmo na década de 1980, quando o executivo sênior da Philip Morris desenvolveu uma estratégia para recrutar esses cientistas, referindo-se a eles como aventais brancos, né? Para ajudar a neutralizar as crescentes evidências sobre os efeitos nocivos do fumo passivo, essa atividade foi em grande parte realizada por meio de organizações de fachada cujas ligações com a indústria do tabaco foram ocultadas, né? Isso aqui é uma das características, A terceira característica é a seletividade. Olha só, uma coisa que o Vinion faz bastante também. Ele é bem seletivo nas fontes ali, nas coisas que ele pega, né? Ele não analisa o todo, ele não traz outras fontes, às vezes até conflitantes com as deles, né? Ele faz aquelas pastinhas dele, né? Enfim, aqueles proibidão dele, né? Aqueles proibidão que ele fala no canal dele, ele faz aquelas pastinhas, quando você vai ver, só tem coisa lá totalmente seletiva ali, que não traz o âmbito completo da coisa, né, para você analisar. Valendo-se de artigos isolados que desafiam o consenso dominante ou destacando as falhas dos artigos mais fracos entre aqueles que o apoiam, como forma de desacreditar todo o campo. Então, essa é outra característica, né? Os negacionistas geralmente não são dissuadidos pelo extremo isolamento de suas teorias, mas o veem como uma indicação de sua coragem intelectual contra a ortodoxia dominante e o politicamente correto que acompanha, muitas vezes comparando-se a Galileu, né? Enfim, a quarta característica de um negacionista é a criação de expectativas impossíveis sobre o que a pesquisa pode oferecer. Por exemplo, aqueles que negam a realidade das mudanças climáticas apontam para a ausência de registros precisos de temperatura antes da invenção do termômetro. Outros usam a incerteza intrínseca dos modelos matemáticos para rejeitá-los inteiramente como meio de entender um fenômeno, né? A quinta característica de um negacionista é a seguinte, é o uso
de deturpações e falácias lógicas, coisa que o Vinho também usa bastante, tá? Ó, por exemplo, grupos pró-fumo têm frequentemente usado o fato de que Hitler apoiou algumas campanhas anti-fumo para representar aqueles que defendem o controle do tabaco como nazistas. Então, essas são algumas das características de gente, né, de pessoas que são negacionistas. Pessoas que são negacionistas são aquelas que compartilham todas essas características, que se engajam com todos esses tipos de ações, entendeu? Todas pessoas que se engajam com todos esses tipos de ações podem ser classificadas como negacionistas. É isso aí. Tamo junto. Vamos lá, porque senão a galera começa a sair da live, David. É muito grande. Traduzindo o que o David falou. Negacionista é uma palavra gourmet para definir uma pessoa burra. Só isso. Ok? Então, essa é a tradução. Tradução clara. É burro, aí a gente chama de negacionista. A gente vai voltar a chamar de burro. Porque quando a gente chamava de burro, todo mundo entendia